Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós estamos reunidos nessa noite e para que nós possamos iniciar nossas atividades, harmonizarmos-nos para começarmos o nosso estudo e também para dar tempo das pessoas acessarem, nós vamos ler uma mensagem. Mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Item 89. Na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de beniguidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios. Fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escudo estilete do egoísmo. O escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. E assim, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los todos para que nós possamos orar, para que nós possamos agradecer essa oportunidade, a oportunidade de estarmos juntos, para que nós possamos receber o auxílio espiritual desses que nos amparam, que nos inspiram, que nos protegem, e que nós possamos, através da oração em nossos lares, que nós possamos também encontrar nela recursos para a nossa harmonia, para a nossa paz, para aumentarmos a nossa compreensão, para pacificarmos-nos. Então, eu convido nossos irmãos que nós possamos, nesse momento, todos nos unirmos em pensamento, nos unirmos em sentimento, para que nós possamos falar com Jesus. Senhor Deus Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia. Jesus, divino anjo de toda a humanidade, queremos nesses instantes de prece, Senhor, te buscar, para que nós possamos te agradecer por todas as oportunidades que temos. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Obrigado pelo teto que nos abriga, pela roupa que nos agasalha. Obrigado por nossas famílias, Senhor. Te agradecemos por mais essa semana que passou em paz. Te agradecemos pela saúde do corpo físico. Te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade, nas dificuldades, na luta do dia a dia. Mas te pedimos sempre, Senhor, inspira-nos, ilumina nossos lares, ilumina nossos corações, para que nós possamos modificarmos-nos, para que nós possamos te encontrar no horizonte de nossas vidas.
E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos iniciar o nosso estudo do Evangelho nessa noite. Rendendo-te graças por tudo, Senhor. Permanecei conosco. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo pedindo a Jesus que possa estar conosco, que possa nos inspirar nessa grande oportunidade que temos. Esses meses todos que nós passamos nessa realidade de isolamento físico, que nós chamamos de isolamento social, muitos de nós impedidos de irmos às instituições, de irmos ao centro, nós fomos presenteados na realidade com uma grande oportunidade, a oportunidade de levarmos o Centro Espírita para as nossas casas. Agora as nossas reuniões nós as assistimos em nossos lares, na certeza de que os amigos espirituais lá estão também. Naturalmente que lá na instituição espírita nós temos essa sensação maior. Nós temos a oportunidade de reencontrarmos aqueles que nos acompanham na jornada, nas lides espíritas, mas talvez seja no nosso lar que a doutrina espírita deva se encontrar enraizada, mais importante, naturalmente. Então nós estamos vivendo essa grande oportunidade de levarmos a instituição espírita para dentro dos nossos lares. Então vamos aproveitar essa grande oportunidade e vamos fazer como se nós estivéssemos na casa espírita. Vamos, quem sabe, colocar uma garrafa com água, na certeza de que os espíritos abençoarão. Vamos aproveitar esses instantes na certeza de que os nossos amigos espirituais estão ao nosso lado, estão nos auxiliando, nos pacificando. E vamos começar o nosso estudo relembrando a figura de Jesus, naturalmente. Allan Kardec teve ocasião de perguntar aos espíritos se existia um personagem que nos servisse de modelo e guia. O que os espíritos tiveram a ocasião de dizer a Kardec, numa resposta bastante simples, de que Jesus era nosso modelo e guia. Jesus é a luz da humanidade. Nós sabemos, através das obras espíritas, que num determinado momento Jesus nos recebeu a todos nesse educandário. Nós não somos daqui. Fomos aqui recebidos por Jesus e permaneceremos aqui o tempo necessário para o nosso progresso, para que nós encontremos aqui a escola, o educandário que vai nos auxiliar na nossa reforma íntima, no nosso burilamento. Então nós começamos o nosso estudo naturalmente falando de Jesus, das suas lições, relembrando a sua passagem na terra, ele que veio então para estar junto de nós, deixando essas pegadas maravilhosas, essas pegadas que nos conduzem à felicidade. E ele permaneceu conosco, fazendo com que as suas lições tão importantes, lições tão grandiosas, atravessassem todos os séculos e boa parte dessas mensagens chegassem até nós ainda nos dias de hoje. Jesus esteve então espalhando essas sementes por pelo menos 3 anos. Essas sementes foram espalhadas. Alguns tiveram oportunidade naquela ocasião de fazer com que essa semente germinasse e essa semente se multiplicasse e fosse capaz de alguma forma de atravessar os séculos, de forma que ainda hoje nós temos ocasião de receber essas mensagens, de estudarmos essas lições maravilhosas. E hoje eu gostaria de começar estudando uma passagem muito curiosa. Nós a encontramos no livro Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que em determinado momento Jesus já havia sido crucificado. Os seus discípulos encontravam-se extremamente desanimados. Jesus então reaparece aos seus discípulos algumas vezes no intuito de reuni-los e não permitir que eles se dissipassem. Mas tem um desses encontros que eu acho muito especial. Esse encontro ele ocorre logo depois da Páscoa, faltando apenas poucos dias para a festa do Pentecostes. Jesus então encontraria os seus discípulos numa praia, auxiliando-os na pescaria, mas ao final desse encontro, em determinado momento desse encontro, ele teria chamado Simão Pedro em particular e teria feito algumas perguntas, uma sequência de perguntas, essas perguntas que vão nortear o nosso estudo nessa noite. Jesus teria perguntado assim a Pedro: Pedro Bar Jonas, tu me amas? Em outras palavras, Jesus teria dito: Pedro, filho de Jonas, tu me amas?
O que Pedro respondeu de pronto: te amo, Senhor. Jesus teria então complementado, dizendo: apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntava pela segunda vez: Pedro Bar Jonas, tu me amas? Pedro pela segunda vez respondia a Jesus: eu te amo, Senhor. O que Jesus completava também uma segunda vez: então, apacenta minhas ovelhas. E Jesus então repetia a mesma pergunta pela terceira vez: Pedro Bar Jonas, tu me amas? Pedro, já chateado, já acreditava ele que Jesus duvidava do seu amor, então ele dizia com mais sentimento: mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes o quanto eu te amo. O que Jesus teria complementado pela terceira vez sua pergunta: então apacenta as minhas ovelhas. Era o último encontro antes do Pentecostes. O Pentecostes que se aproximava. Nós sabemos que o Pentecostes era uma festividade que ocorria 50 dias após o Pessa, 50 dias após a Páscoa. E nesse momento também, eles não apenas comemoravam, eles comemoravam também a colheita. A Páscoa era uma festividade que estava relacionada à passagem dos anjos, daqueles anjos que auxiliavam os judeus a fugirem do Egito, aqueles anjos que levariam os primogênitos daqueles que não eram hebreus, o que proporcionaria a fuga dos hebreus do Egito. Era a principal comemoração da Páscoa, e 50 dias depois eles teriam então o ensejo exatamente de comemorar o momento em que Moisés recebia os 10 mandamentos, o decálogo, e também coincidia com a festa da colheita. Sendo a festa da colheita, era natural que todos os povos que existiam próximos àquela região, rumassem para Jerusalém, porque era também um momento em que existia um grande comércio. Então nós sabemos que o Pentecostes era uma festa religiosa, em que os judeus comemoravam o momento em que Moisés teria recebido o decálogo, e também comemoravam a colheita. Tanto é que nenhum trigo, que nenhuma cevada era consumida antes do Pentecostes, era proibido. Então todos aqueles produtores iam, naquela ocasião, no Pentecostes, eles iam exatamente para agradecer a colheita e também para negociar os seus grãos. Então existia um intenso comércio. Por ser uma festividade religiosa, todos os judeus rumavam para aquela região. Entretanto, rumavam também para aquela região gentios, não judeus. Eles rumavam exatamente porque era uma festa também relacionada ao comércio de grãos. Relata-nos o livro Atos dos Apóstolos, então, que 10 dias depois desse encontro de Jesus com Simão Pedro, os discípulos de Jesus estariam reunidos num cenáculo lá em Jerusalém. Nesse cenáculo, eles teriam uma tarefa muito difícil, a tarefa de eleger entre eles aquele que seria o 12º discípulo no lugar de Judas Iscariotes. Eles então se reuniram para isso, para que eles pudessem escolher aquele que substituiria Judas, e estavam no cenáculo. Eles acabam escolhendo a figura de Matias, mas o fenômeno mais interessante, aquilo de mais interessante nesse encontro, não foi simplesmente a escolha do discípulo. No livro Atos dos Apóstolos, então, nós vamos ver uma narrativa muito curiosa. Diz que houve um fenômeno de um som e uma voz que ecoou para que todos aqueles personagens que estivessem próximos ao cenáculo, por curiosidade, fossem ao encontro dos discípulos. E de repente línguas de fogo desceram dos céus. E todos aqueles personagens, aqueles 12 homens que estavam ali, entraram em transe e começaram a disseminar a mensagem do Evangelho em línguas que não eram suas. Nós sabemos que existiam 12 troncos linguísticos naquela região. E muitos personagens estavam ali, da Lídia, da Frígia, de outras regiões gregas, e de repente todos eles começavam a ouvir a mensagem na sua língua pátria. Aqueles discípulos todos em transe, então, eles começavam a disseminar a mensagem de Jesus em línguas das quais eles não dominavam. Uma pessoa estranhando, inclusive, vira-se e pergunta: mas não são esses homens simples pescadores? Como podem eles dominar línguas? Eram pessoas simples. Nós sabemos que 10 dos discípulos de Jesus eram pescadores. Como podiam eles falar
tamanha quantidade de línguas num fenômeno que nós conhecemos hoje como xenoglossia. Eram fenômenos estranhos à sua cultura, mas naturalmente era também línguas que falavam a outras culturas, aqueles povos, porque não teria sentido que os anjos do céu falassem coisas que ninguém soubesse exatamente o que está sendo dito. É muito importante para nós esse momento, porque nesse momento em que os Espíritos Santos falaram através da mediunidade dos discípulos de Jesus, a partir desse momento, todas as vezes que os cristãos, todas as vezes que os discípulos de Jesus se reunissem, os Espíritos Santos falariam através desses personagens que eram todos médiuns. Observamos que antes disso isso não acontecia, inclusive existia uma proibição mosaica. Perseguiam verdadeiramente aqueles que falavam com os mortos, aqueles que falavam com os espíritos. E a partir desse momento, do dia do Pentecostes, a prática mediúnica, a comunicação com os espíritos se transforma numa constante. E conforme nós vamos varrendo o livro Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que todas as vezes, praticamente sem exceção, todas as vezes que os discípulos de Jesus se reuniam, seja na Antioquia, na Capadócia, em Roma, em diversos núcleos em que eles se organizavam, os Espíritos Santos falavam. Era então a faculdade mediúnica, era o intercâmbio com o além. A partir do dia do Pentecostes, então, agora eles se comunicavam com a pátria dos imortais. E o tempo foi se passando. Diversas pessoas foram aderindo a essa causa. Nós vamos encontrar, inclusive, na Antioquia de Orontes, lá na igreja de São Pedro, que mais tarde seria considerada a igreja de São Pedro, seria chamada igreja de São Pedro, considerada a primeira construção cristã fora de Jerusalém. Nós vamos encontrar lá um médium entrando em transe e recomendando a Paulo que inicie a sua peregrinação. Foi um Espírito Santo. Um desses Espíritos Santos, então, coloca um médium em transe e recomenda a Paulo que ele, ao lado de Barnabé, que ele inicie, então, a sua jornada. E todos os momentos em que os discípulos de Jesus se reuniam, os Espíritos Santos falavam. E foi assim durante muito tempo. Os primeiros 100 anos, os primeiros séculos após a passagem de Jesus, os primeiros séculos, nós chamamos de período apostolar, onde aqueles personagens verdadeiramente se entregavam a vida. Eles não temiam a morte, não temiam os circos, não temiam a perseguição. Eles se entregavam verdadeiramente na certeza de que a vida continua e de que eles encontrariam o reino dos céus, exatamente por terem sido convidados a amar, a servir, a trabalhar. E esse nome que eles repetiam, essas lições que eles repetiam, a figura de Jesus era a bandeira que eles erguiam. E o tempo foi passando. Acontece que nós, na incapacidade de seguirmos a mensagem de Jesus, era natural que em algum momento nós começássemos a modificá-la. Porque nós somos assim. Éramos nós não fazendo aqui nenhum tipo de crítica ou de julgamento. A mensagem de Jesus é uma mensagem revolucionária. Hoje nós começamos a engatinhar no seu entendimento. Jesus nos recomendava o perdão incondicional das ofensas. Ainda hoje temos dificuldade disso. Imaginemos-nos há 2 milênios. Jesus recomendava que nós não amássemos apenas aqueles que nos amam, mas o grande desafio era nós amarmos aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Se para hoje ainda é para nós muito difícil, imaginemos-nos há 2 milênios, alguns séculos atrás. Jesus chegava ao cúmulo de tentar sufocar em nós todo personalismo, todo egoísmo, recomendando que se alguém nos esbofeteasse a face esquerda, nós fôssemos capazes, inclusive, de oferecer a outra na certeza de que nós não carregaríamos nenhum tipo de mágoa. E que se alguém demandasse a carregar 1000 passos, que nós o levássemos outros 1000, e que nós não carregássemos nem 2 túnicas, 2 alforjes, 2 capas, 2 pares de sandália. A mensagem de Jesus era uma mensagem muito revolucionária, e muitos de nós não tivemos condições de compreendê-la naquela época. E o tempo foi passando, e de repente aquela voz doce que cantou o Sermão do Monte, ela foi sendo esquecida.
Muitos anos se passaram e era natural que nós fôssemos lentamente modificando a mensagem. Acontece que nós podemos prender pessoas, nós podemos silenciar pessoas, nós podemos esconder pessoas, mas como é que nós fazemos isso em relação aos espíritos? Então, em algum momento, voltaram àquela antiga regra mosaica de 1700 anos atrás e fizeram com que os espíritos silenciassem novamente. Aqueles que manifestassem, que se comunicassem com além, eram imediatamente chamados, acusados de bruxaria, eram perseguidos, eram torturados. E as vozes do além, os Espíritos Santos, eles foram novamente proibidos. Lá em torno do século V, aquela religião que era tradicionalmente a religião dos perseguidos, ela se convertia lentamente na religião dos perseguidores. E a cruz que nos representa o Cristo, antes do Cristo era um símbolo de tortura, romana. Após o Cristo passou a ser um símbolo de renúncia total. E de repente, nós pegamos aquela cruz, que era o símbolo da renúncia, que era o símbolo do amor, e nós a invertemos, transformando-na numa espada. Agora o cristianismo não apenas era uma religião tida como religião oficial, como agora perseguia aqueles que não o fossem. Lentamente nós fomos modificando a mensagem de Jesus. De repente nós começamos a ver aqueles símbolos daqueles personagens que se martirizaram nas arenas em nome de Jesus, na certeza de que Jesus os aguardava no reino dos céus, que buscavam aprender a amar e a servir. De repente nós começamos a ver esses mesmos símbolos estampados nos escudos, nas bandeiras, nos estandartes de guerra. A mensagem de Jesus foi sendo sufocada. E a partir do século V, então, particularmente com a queda do Império Romano do Ocidente, de repente nós começamos a entrar num período que os historiadores resolveram chamar de Idade das Trevas. Era chamada Idade Média, algo que duraria em torno de 1000 anos. Curiosamente, com a queda do Império Romano do Ocidente, também não caiu o poder da Igreja. Embora o Império Romano tivesse caído, a Igreja não caiu ao mesmo tempo. Não caiu junto, e a prova disso é quando nós encontramos o rei Clovis, um franco, ele se batizando, se convertendo ao cristianismo, para que ele pudesse então constituir o seu reinado. E isso passou a ser uma regra em quase toda a Europa, fazendo com que mesmo com a queda do Império Romano, a Igreja não caísse. Pelo contrário, agora ela estava ao lado do poder do mundo. Agora ela estava ao lado dos reis. E de repente, aqueles personagens todos eram esquecidos. Aqueles personagens que falavam em nome do amor do Cristo, eles eram perseguidos, eles eram ignorados. Nós sabemos que ao longo de toda a historiografia da humanidade, nós nunca estivemos à orfandade. Em todos os tempos, em todas as regiões, sempre estiveram entre nós espíritos mais adiantados, porque nós necessitamos disso. Sempre necessitamos disso. Em todas as regiões do planeta, em todas as épocas, no Oriente, no Ocidente, em todos os povos, até nas ilhas mais isoladas, sempre reencarnaram espíritos mais adiantados. Exatamente para que nós não nos perdêssemos nas diversas culturas. Não apenas nas culturas cristãs, mas em todas as culturas, em todos os troncos linguísticos, troncos religiosos. Existiram personagens mais adiantados entre nós, mas a Idade Média, particularmente na Europa, foi um período muito, muito difícil até para esses personagens. Nós sabemos que ao longo da Idade Média houveram grandes espíritos entre nós. Em especial, por exemplo, nós vamos falar do início da Baixa Idade Média, do século XII para o século XIII, a figura de Francisco de Assis. A luz que se acendeu no meio da noite mais escura, como descreveu Dante Alighieri. Francisco de Assis, que veio exatamente tentar fazer com que nós volvêssemos a mensagem de Jesus, para que nós relembrássemos a mensagem de Jesus. Foi uma figura tão importante, mas tão importante, que Dante Alighieri vai chegar a escrever na sua obra famosa Divina Comédia, que Francisco de Assis foi uma luz que se acendeu na noite mais escura. Outros personagens também. Nós vamos ter a figura de Vicente de Paulo, Santa Teresinha, e tantos outros personagens surgiram, de forma que nunca estivemos à orfandade.
Entretanto, nenhum desses personagens ousaria desafiar exatamente os dogmas impostos, as regras que eram agora colocadas sobre os ombros desses personagens que queriam beber na fonte, na essência da mensagem de Jesus. Acontece que num determinado momento, diversos espíritos reencarnaram exatamente com o objetivo de alavancar o nosso progresso. Diversos espíritos e diversos médiuns da atualidade vão afirmar que esses espíritos vieram de regiões sublimes num determinado momento para fazer com que as luzes voltassem a se acender na Terra. E nós vamos ver surgindo um movimento após o século XV, que nós apelidamos de renascentismo. Diversos espíritos extremamente iluminados reencarnaram para que nós pudéssemos rever alguns conceitos. Curiosamente, no princípio, esses espíritos chamados de renascentistas, eles não vieram para desafiar os dogmas da igreja ou a autoridade da igreja e das religiões dominantes, mas eles vieram fazer exatamente com que nós colocássemos um outro olhar sobre o mundo e sobre a humanidade. Curiosamente, Francisco de Assis, segundo historiadores, teria sido o personagem que mais influenciou na chamada filosofia renascentista. Isso porque, ao longo da Idade Média e até o início da Baixa Idade Média, o conceito que nós tínhamos de mundo era um conceito muito pessimista. Nós tínhamos a figura de um Deus punidor, castigador, em que particularmente poucas pessoas teriam condições de salvarem-se, a não ser aqueles que pudessem, no momento de sua morte, aqueles que pudessem então comprar por sua estada no céu, a chamada venda de indulgências. Particularmente o homem era considerado essencialmente pecador e mau. E Deus era considerado uma figura punitiva. Francisco de Assis influenciou tanto a Idade Média que após Francisco de Assis, o homem começa a ser olhado com outros olhos. A própria natureza passa a ser observada com outros olhos. A natureza, que segundo alguns autores, na chamada Alta Idade Média, servia apenas para atender às necessidades do homem, Francisco de Assis então ensinou-nos a olhar com amor a natureza, aos animais a quem ele chamava de irmãos. Ele nos ensinou a enxergarmos benevolência nas manifestações de Deus. E ele teria sido alguém tão importante, mas tão importante que ele teria influenciado então na chamada filosofia renascentista, e diversos espíritos reencarnaram ao mesmo tempo, juntos. Espíritos que trariam para nós o ressurgimento da cultura, da arte, das ciências. Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo. Nós temos tantos personagens que reencarnaram no mesmo período. Reencarnaram autores renascentistas para que nós pudéssemos enxergar o homem de uma forma diferente. A figura de Maquiavel, a figura de Shakespeare, todos eles reencarnaram praticamente ao mesmo tempo. Todos eles estavam ali. Era como se Leonardo da Vinci saísse de seu ateliê, atravessasse uma rua e encontrasse com Rafael, atravessasse com a outra rua e encontrasse Michelangelo, encontrasse... Esses personagens todos reencarnaram ao mesmo tempo, nos trazendo luzes, o chamado renascimento. E esses personagens conseguiram modificar de alguma forma a forma como as pessoas viam o mundo. Nós não podemos esquecer também que ao mesmo tempo surgiam as grandes navegações, a prensa de Gutenberg, fazendo com que nós pudéssemos agora imprimir livros. Nós estamos falando também de um momento em que surge a reforma protestante, tudo praticamente ao mesmo tempo. E de repente aquela noite escura, como ficou conhecida a Idade Média, ela começava a se dissipar, começava a surgir uma burguesia mercantil, e aquele sistema feudal ia desaparecendo. Um século mais tarde, ou 2 séculos mais tarde, nós vamos ter o advento da descoberta do microscópio. Robert Leeuwenhoek, que era um polidor de lentes, ele consegue descobrir a vida microscópica. Nós vamos ter, então, diversos personagens olhando para os astros. Nós vamos ter diversos personagens observando entre os animais, graus de parentesco. Vamos ter diversos personagens construindo, idealizando a tabela periódica. Lentamente luzes surgem para a humanidade, graças a esses espíritos que vieram exatamente no período que nós chamamos de renascentista, vieram fazer com que luzes se acendessem na Terra.
para que no momento exato nós tivéssemos condições de relembrar a mensagem de Jesus. O cristianismo redivivo. O cristianismo precisava renascer como era na sua essência. E no momento certo, esses personagens voltariam à Terra. Nós sabemos que no início do século XIX, mas particularmente no dia 4 de outubro, reencarnava para a humanidade um desses personagens, que teria o compromisso de fazer com que nós relembrássemos de Jesus. Sir Arthur Conan Doyle, ele escreve, em nível de curiosidade, Arthur Conan Doyle era espírita, ele escreve que no início do século XIX ocorre uma grande invasão silenciosa. E eu vou tentar explicar o que é isso. O que Sir Arthur Conan Doyle chama de grande invasão silenciosa era porque na Europa, nas Américas, em diversas partes do mundo, de uma hora para outra, diversos espíritos começaram a se comunicar. Exatamente no momento em que a Europa estava sob influência iluminista e que a Igreja verdadeiramente via o seu poder inquisitorial diminuir, diversos médiums começam a entrar em transe. Nós vamos ter logo no comecinho do século XIX, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, uma notícia que se espalhou pelo mundo. Nós sabemos que aqui no Brasil existiam reuniões de pessoas, porque por curiosidade falavam com os mortos. Nós tínhamos, sendo o nosso povo um povo muito mestiço, nós tínhamos reuniões nas periferias que tratavam da comunicação com seus ancestrais. E de repente Arthur Conan Doyle, ele registra o que ele chama de grande invasão silenciosa, em que os espíritos começam a falar por todos os lados. Curiosamente, em Paris, na França, algumas desses personagens começam a se reunir, em princípio, para fazerem circo, para que as pessoas pudessem rir desses fenômenos, para que as pessoas pudessem brincar. Era um fenômeno que foi conhecido como o fenômeno das mesas girantes. As pessoas iam para os salões evocar os espíritos. Ao lado de muita galhofa e de muita brincadeira, as pessoas reuniam-se para rir. E esses fenômenos se espalhavam em diversas cortes, em diversas instituições. Particularmente teve um homem muito especial. Esse homem, ele não aderiu a esse modismo. Seu nome era professor Rivail Hippolyte Léon Denisard. O professor Rivail, ele na mais tenra idade, ele saiu da França, ele que era lyonês, havia nascido em Lyon, ele sai da França e vai para a Suíça estudar em Yverdon. Ele que queria ser um educador, se formaria em pedagogia e seria um importante educador francês. Tanto é que ele teria ocasião de escrever diversos livros, ele teria ocasião de ocupar um espaço, que hoje seria algo semelhante a um secretário de educação, em se referindo a Paris. Então esse grande personagem, ele vai estudar, particularmente apaixonado pela educação e pelas ciências. Quando ele volta então de Yverdon, ele funda um educandário, ele começa a estudar, ele começa a lecionar, particularmente lecionava química, física, anatomia, as ciências conhecidas na época, mas também era um linguista impressionante. E ele tinha um senso de humor que nos impressiona até nos dias de hoje. A primeira vez que falam com ele desses fenômenos das chamadas mesas girantes, ele responde com muito humor, dizendo que ele só acreditaria que uma mesa era capaz de falar se um dia ele passasse pela sua sala e sua cadeira lhe desse bom dia. Numa outra ocasião, lhe falaram novamente dos fenômenos, e ele disse que jamais aceitaria que uma cadeira ou que uma mesa tivessem condições de nos trazer mensagens porque não possuíam cérebro, nem terminações nervosas. Então era alguém cético, era alguém que olhava o mundo sob a perspectiva da ciência. Ele que conhecia o método científico não poderia admitir que algo era verdadeiro sem que houvesse uma investigação. Até que nós sabemos pelos seus registros biográficos que ele acaba sendo convidado a participar de uma dessas reuniões. Um grupo de amigos que o conheciam da Sociedade Real de Ciência. Ele que era membro e tinha uma cadeira na academia. Ele recebe de presente alguns cadernos com anotações de algumas pessoas que começavam a fazer investigações exatamente acerca desses fenômenos. E ele, muito a contragosto, resolve então participar na casa de Madame Pleine Maison. E ele vai.
E ele vai e assiste todo aquele fenômeno. Ele recebe então mensagens. Há uma das mensagens que mais lhe tocariam, que mais lhe chamariam a atenção, seria exatamente do seu velho mestre. Informam nos seus biógrafos que Pestalozzi então o convida, o desafia para que ele possa enveredar na sua investigação, para que ele possa enveredar na descoberta dessas novas realidades. E ele, muito cético, em nível de curiosidade, existe algo que poucos biógrafos registraram, mas ele se mantinha, particularmente nos momentos difíceis financeiros que ele havia atravessado, ele se mantinha como contador. E ele fazia contabilidade de uma casa de shows, de um teatro. E nesse teatro ele assistia a festivais de mágica. E ele sempre ria muito e achava muito curioso a forma como aqueles mágicos tinham de ludibriar as pessoas. E ele tinha certeza que aquele fenômeno das mesas devia ser algo semelhante. Devia ser algo com uma explicação razoável que não fosse a comunicação dos espíritos. Então ele passa a frequentar essas reuniões. Mas ele examina a mesa. Ele examina o espaço em que as reuniões eram realizadas. Ele passa a escolher as pessoas que iriam participar das reuniões. Ele chega a se aprofundar tanto na sua investigação que ele descobre, ele que era um professor de anatomia comparada, ele descobre que existiam algumas pessoas que eram capazes de estalar músculos, fazendo com um som, um ruído semelhante ao de pancadas. E ele então investiga as pessoas que participavam das reuniões, o ambiente, o espaço, tudo na intenção exatamente de negar o fenômeno. Até que num determinado momento, ele então tece algo que era impressionantemente inteligente. Ele que era um poliglota, ele que era um professor de física, um matemático, ele começa a fazer perguntas em línguas extintas como o sânscrito. Ele começa a fazer perguntas de cálculo avançado e surpreende-se quando a mesa dava sempre, através das batidas, dava sempre a resposta correta. Então ele formula uma de suas frases, um de seus primeiros postulados. Ele afirma que se o fim é inteligente, o princípio deve o ser. Ele não consegue imaginar que uma mesa seja capaz de dar uma resposta inteligente, naturalmente, porque a mesa não dava. Era algo que estava além daquela mesa. Era o primeiro postulado que ele formulava. Só algo inteligente pode ser capaz de nos trazer uma resposta inteligente. Então ele vai, através de suas investigações, descobrir que na verdade eram os espíritos que utilizavam daquele fenômeno. Eram exatamente os espíritos que agora o convidavam para que ele pudesse estudar o fenômeno, para que ele pudesse investigar, para que os espíritos pudessem então ter ocasião, ter a oportunidade, através dos seus estudos sistematizados, de falar à humanidade, de falarem com seriedade. Aquilo já não era mais a brincadeira da mesa, brincadeiras que faziam nos teatros. Allan Kardec, então, professor Rivaio, então ele é desafiado. Um desses espíritos que se manifesta, chamado Zéfiro, diz para ele que ele havia se chamado Allan Kardec numa de suas encarnações anteriores, alguns milênios atrás. Teria sido ele um sacerdote druida. Era por isso que ele tinha aquele comportamento, ele tinha aquela afinidade com o fenômeno. Era por isso que ele era convidado. Exatamente, ele era convidado. Entre tantas pessoas que existiam à sua época, era ele que estava sendo primeiramente convidado a estudar o fenômeno e a trazer essas novas verdades para a humanidade. E ele aceita. Curiosamente, nós temos que tomar muito cuidado com os chamados, na filosofia, aqueles que estudam filosofia, chamam de mitos de começo. Nós vamos ter em todas as filosofias, inclusive nas religiões, uma tendência de nós transformarmos em mitos aqueles personagens que iniciam a tarefa. Nós vamos encontrar nas diversas correntes religiosas, por exemplo, a ideia de que aqueles personagens que iniciam eram pessoas especiais. E nós sabemos que não é bem assim. Allan Kardec era um ser humano. Alguém que como nós, ainda tinha suas dificuldades, suas limitações. Alguém que, como nós, cometeu erros
que nós encontramos na literatura espírita, nas suas obras, ele tendo ocasião, inclusive, de voltar atrás e corrigir alguns erros. Era um personagem como nós, não era alguém especial como nós temos uma tendência natural a fazermos. Lembramos do próprio Jesus. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, eram pessoas normais. 10 deles eram pescadores, um era aduaneiro, um era comerciante. Eram pessoas normais. Nós vamos encontrar, inclusive, o principal dos seus discípulos, a figura de Pedro, por exemplo, em alguns momentos titubeante, em outros momentos acovardado, em outros momentos agressivo. Eram pessoas. Porque de que valor teriam essas pessoas se fossem elas especiais? Se fossem elas santos? Foram personagens que se santificaram, que se burilaram, que se corrigiram, que se melhoraram, que souberam aproveitar a oportunidade. Aquela oportunidade havia sido dada a 12, mas só 11 em algum momento aproveitaram-na, da forma como nós enxergamos. Então Allan Kardec era um pesquisador, era alguém que tinha condições de presentearmos-nos com essa nova ciência, com esse novo conhecimento. Era alguém que conhecia o método científico, alguém que estava aprendendo. Então, a princípio, ele publica a sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, com pouco mais de 500 perguntas. A segunda edição já tinha mais de 1000 perguntas, 1019 perguntas, que se subdividem em um número muito maior, porque algumas perguntas são divididas em 2, algumas em 3. Então ele nos presenteia com o chamado Livro dos Espíritos. Seria o primeiro compêndio, o primeiro tratado de imortalidade da humanidade. E esse livro, com muita lógica, com muita clareza, ele vem fazendo exatamente com que nós mudássemos a nossa percepção acerca da vida. Allan Kardec, como ele assinava na capa desse livro, o que foi também algo extremamente valoroso, porque sendo ele um pedagogo, sendo ele um educador muito famoso na França, ele não queria, sendo ele membro inclusive da Royal Académie Française de Ciência, ele não quis usar o seu nome de pesquisador ou de cientista, porque ele temia influenciar as pessoas a admitirem aquelas verdades sem contemplá-las fielmente. Então ele resolve adotar esse pseudônimo de Allan Kardec e publica então no mês de abril. No ano de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, presenteando a humanidade com esse tratado de imortalidade que mudaria nossas vidas para sempre. Logo em seguida, ele escreve o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, a Revista Espírita. Ele presenteia a humanidade com aquilo que nós conhecemos como cristianismo redivivo. Voltarmos à origem, à história, as primeiras horas do cristianismo, no objetivo de promovermos a reforma íntima, através desses subsídios, desses alicerces maravilhosos, a crença em Deus. Não apenas a crença em Deus, aquele Deus antropomórfico, aquele Deus castigador, mas um Deus inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, cujos mecanismos são perfeitos, fazendo com que nada aconteça sem obedecer esses mecanismos, todos eles voltados para o amor. Tudo o que acontece é de acordo com a nossa necessidade. E com esses mecanismos, todos eles com o objetivo de conduzir a humanidade, de conduzir a alma, de conduzir o espírito à luz. A crença na imortalidade da alma e na capacidade dos espíritos se comunicarem, na pluralidade dos mundos habitados e na reencarnação. Allan Kardec, então, ele nos presenteia com esses 5 pilares, afirmando que a função desses pilares é nos fornecerem subsídios para que nós fôssemos capazes de lograr a reforma íntima através da prática da caridade. É o objetivo de todo conhecimento espírita, reforma íntima e caridade. De nada adianta todo o conhecimento espírita lermos as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ernesto Bozano, Allan Kardec, Leon Denis. De nada adianta lermos todos esses clássicos, todas essas obras, se nós não acordarmos para a realidade, que o objetivo de todas essas obras, sem exceção, é a nossa reforma íntima e a caridade. A caridade que nada mais é do que o amor posto em movimento. Se Deus é amor, naquele que seria um dos menores versículos bíblicos, está lá na epístola de Tiago, Deus é amor. Se Deus é amor,
Nós temos amor em nossa essência porque somos centelhas de Deus. E todas as vezes que vibramos nas sintonias do amor, nós nos aproximamos dele. A doutrina espírita vem nos convidar ao amor, a amar a exemplo de Jesus. Allan Kardec foi o grande personagem que nos presenteou com essa realidade. Nos presenteou com essa lógica para nós enxergarmos o mundo usando novas lentes, a lente do amor, com o objetivo de transformarmos-nos verdadeiramente. A reforma íntima, que é a caridade para conosco e a caridade para com os demais, para que nós sejamos capazes de vibrar nas sintonias do amor. Esse é o objetivo da doutrina espírita: dignificar a criatura humana, diminuir os sofrimentos e promover a reforma das criaturas, no sentido mais positivo e no sentido mais respeitoso também, naturalmente, exatamente como fazia Jesus na origem. Como fez Jesus, espalhando essas sementes que muitos séculos se passaram e novas oportunidades nos são dadas, nós temos a certeza de que não é a primeira vez que tentamos. A doutrina espírita, então, aparece no horizonte de nossas vidas como um farol que nos guia na noite tempestuosa dos nossos conflitos humanos, no sentido do porto seguro, da verdadeira salvação, a reforma íntima e a prática da caridade. Então, nesse mês de outubro, nós agradecemos a Allan Kardec pela grande oportunidade que ele nos deu de conhecermos Jesus no início, conhecermos Jesus exatamente na primeira hora, a sua mensagem na essência, para que hoje, muitos séculos mais tarde, nós pudéssemos segui-lo, como fizeram aqueles personagens todos, que foram capazes de segui-lo na primeira hora. Agradecemos a Kardec. Curiosamente, como nós falamos nos estudos de filosofia, existe uma tendência de nós ainda usarmos ou de nós criarmos mitos, principalmente desses personagens que foram os iniciadores de qualquer corrente filosófica. Nós fazemos isso. Se nós tivermos oportunidade de conversarmos com um muçulmano, por exemplo, ele vai nos dizer que Maomé era o homem mais santo que já passou pela Terra. Se nós tivermos oportunidade de conversarmos com budistas, eles nos dirão que Siddhartha Gautama e tantos outros que atingiram o status de Buda, que eram todos santos. Nós, espíritas, também temos essa tendência a santificarmos Allan Kardec. Mas Allan Kardec não permite isso, deixando claro que em determinado momento ele pediria para voltar, exatamente para que ele pudesse se corrigir. Ele foi uma pessoa simples que viveu o tempo necessário para produzir essas obras maravilhosas. Hoje, novos estudos biográficos apontam, inclusive, novos estudos biográficos mudam um pouquinho a sua biografia, mostrando, por exemplo, que Allan Kardec teria tido um filho que ele perdeu na mais tenra idade. O que teria, inclusive, o motivado as investigações acerca da vida além da morte. Segundo os seus biógrafos mais atuais, ele era uma pessoa que vivia conflitos como nós vivemos, como muitos de nós vivemos, e num determinado momento, num desses diálogos com Zéfiro, com o espírito da verdade, e com aqueles espíritos que participaram exatamente da construção desse conhecimento, disseram a Allan Kardec que se ele desistisse, ainda assim a doutrina espírita continuaria, porque já existiam outras pessoas preparadas para continuar a obra que ele havia apenas começado. O que mostra que o seu livre-arbítrio era respeitado, que era alguém humano como nós o somos, era alguém como nós, a exemplo dos discípulos de Jesus que tinham as suas dificuldades. Eram pessoas, eram seres humanos. E isso para nós, entendermos isso para nós é muito importante. A diferença desses personagens para nós é que eles souberam aproveitar a grande oportunidade. Aproveitemos também a nossa. Sabemos que muitas oportunidades nos serão dadas porque essa é a lei, cada um a seu tempo. Mas aproveitemos agora, porque nós sabemos que a cada dia que passa, a cada século, a cada encarnação, nós acabamos aumentando as nossas dificuldades, nos distanciamos daqueles a quem amamos. Então aproveitemos a oportunidade, a hora é agora. A oportunidade que temos de encontrar um Cristo redivivo, na sua essência, na pureza da sua mensagem, nessa fonte cristalina. Vamos beber dessa fonte que Allan Kardec nos presenteia. Que Allan Kardec nos presenteia, e ao longo de todo esse tempo, diversos outros mensageiros, em obras chamadas obras subsidiárias, que vieram exatamente para complementar aquilo que Allan Kardec nos trouxe. Então, meus irmãos, gratidão a Allan Kardec pelo seu feito. Gratidão a esses espíritos, a esses que vêm da pátria dos imortais,
nos esclarecer, nos auxiliar, clarear nossos pensamentos, que também nos ampare em nossos lares, em nossas jornadas, e que a paz de Jesus permaneça entre nós. E meus irmãos, eu gostaria nesse momento de convidá-los a todos para que nós possamos fazer a nossa oração de encerramento, na certeza de que nesses instantes, aqueles que nos protegem do invisível, aqueles que nos acompanham, nossa família espiritual, como nos apresentou Allan Kardec, eles estarão em sintonia conosco. Então aproveitemos a oportunidade da oração, para que nós possamos vibrar nas sintonias do amor, da gratidão, da prosperidade. Vamos todos então nos unir em pensamentos para orarmos. Senhor Deus Pai, Jesus, anjo de toda a humanidade, queremos te agradecer a oportunidade que tivemos, Senhor, de nos reunirmos no entorno do Teu Evangelho, de agradecermos também, Senhor, a oportunidade que temos da mensagem desses Consoladores, desses Espíritos Santos. Queremos te agradecer, Jesus, pelo Paracleto, por aquele que veio fazer com que nós relembrássemos da Tua mensagem. Agradecemos a oportunidade de estudarmos, de engrossarmos as fileiras da doutrina espírita. Mas te pedimos mais, Senhor. Eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, nós gostaríamos de te pedir por todos aqueles que sofrem, por um motivo qualquer de dor, aqueles que não podem estar conosco nesses instantes, que toda essa luz que nós sentimos nos envolver possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles em que nós mentalizamos nesses instantes, nos leitos hospitalares, nas ruas, em seus lares, nas marquises. Ampara, Senhor, ampara todos os que sofrem, mas principalmente, nós gostaríamos de te pedir também por aqueles que mais necessitam da Tua intercessão e da Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, nesse instante, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos. Te pedimos por estes, Senhor, porque temos a certeza de que são esses os que mais necessitam da Sua divina intervenção. Obrigado por tudo, Senhor, e permanecei conosco. Graças a Deus.